Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou estudante de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Maringá e hoje eu vou apresentar o projeto intitulado Urolitise em Cães e Gatos, Revisão Bibliográfica. Bom, para começar, o que vem a ser a urolitise? Ela é basicamente uma afecção que consiste na presença de urólitos, ou também chamados de cálculos urinários, que são estruturas sólidas, geralmente cristalinas, e que se formam ao longo do trato urinário desses animais. Já em relação à sua ocorrência, ela é a segunda doença que mais acomete o trato urinário inferior de cães e gatos, ficando somente atrás da cistite. E em relação ao objetivo desse trabalho, tivemos o intuito de realizar uma revisão bibliográfica acerca da urolitise em cães e gatos, buscando a compreensão dos métodos diagnósticos e também das formas de tratamento dessa afecção. Iniciando então o desenvolvimento, temos que a formação dos urólitos nesses animais ela vai acontecer devido à presença de uma urina supersaturada com substâncias letogênicas, que são basicamente substâncias capazes de formar cálculos. Além disso também, ela vai ser supersaturada com sais dissolvidos, e esses sais eles vão acabar se precipitando e originando cristais, e esses cristais, se eles não forem eliminados pela urina, eles acabam se agregando e formando os cálculos urinários. Sobre a composição, então, desses cálculos, eles geralmente são compostos por um ou mais tipos de minerais, que são dispostos em camadas ou misturados entre si, e são classificados em simples, compostos ou mistos de acordo com a quantidade de minerais que esse cálculo possui. E sobre a disposição das camadas, quando esses cálculos eles são dispostos, eles vão possuir então núcleo, pedra, parede e cristais de superfícies, no qual o núcleo ele deve se manter para que o crescimento desse cálculo aconteça de forma adequada, além também de ter condições favoráveis nessa urina. E sobre a predisposição, os fatores predisponentes, podemos citar aí como os principais a dieta ingerida por esse animal, a diminuição da ingestão de água e também o pH urinário. Além desses, temos fatores também, como fatores raciais, fatores de idade, de sexo, e também a diminuição de fatores que inibem a cristalização e também outros fatores, mas os principais são esses. A respeito, então, dos principais urólitos que são diagnosticados em cães e gatos, temos o diestruvita e o dioxalato de cálcio. O diestruvita ele vai se formar em uma urina com pH alcalino e seus fatores predisponentes incluem a presença de bactérias urease positivas na urina, que consequentemente elas irão converter a ureia em amônia e predispor à formação desse cálculo, que aliás ele é formado por amônia, por magnésio e fosfato. Já o oxalato de cálcio, ele vai se formar em uma urina com pH ácido e os seus fatores predisponentes estão relacionados com o aumento dos níveis séricos de cálcio na corrente sanguínea e também ao aumento do cálcio na urina. Então, fatores aí como, por exemplo, a administração de furosemida, que é um diurético que aumenta a excreção de cálcio, e também de glicocorticoides pode predispor à formação desse cálculo. E além desses, temos urólitos menos frequentes, como o fosfato de amônio, a cistina, fosfato de cálcio, a xantina e a sílica. E sobre os sinais clínicos mais frequentes diagnosticados nesses animais, temos a disúria, que é o animal possuidor a urinar. Temos também hematúria, a presença de sangue nessa urina. A periúria, o animal vai começar a urinar em locais que antes ele não urinava. A polaquiúria, que é o aumento da frequência da micção. E também escúria, que nada mais é do que o animal, quando está obstruído, ele não consegue eliminar essa urina. E a respeito, então, do diagnóstico dessa afecção, deve ser realizada a associação de diversos fatores. Então, por exemplo, o histórico do animal, sinais clínicos característicos da doença, e também a associação com outros exames complementares, como a urinálise, a radiografia e a ultrassonografia. Na urinálise, a gente vai conseguir observar a presença de um pH ou ácido ou alcalino, a presença de cristais nessa urina e também a densidade. Já na radiografia e ultrassonografia, além do local, a gente também pode observar possíveis afecções que estão levando à predisposição dos urólitos. Em relação, então, aos tipos de tratamentos que podem ser abordados, no clínico ou terapêutico, é administrada uma dieta para esse animal, aliada ou não ao uso de fármacos, e essa dieta ela visa realizar um balanceamento do pH urinário, consequentemente, levando a uma dissolução dos urólitos. E os urólitos que mais sofrem que mais são passíveis dessa dissolução são diestruvita, urato e cistina. Em relação às técnicas que podem ser empregadas, temos a retrohidropropulsão e a urohidropropulsão. Elas são realizadas em pacientes que possuem uma obstrução uretral, e a diferença entre elas é que a primeira ela visa a retomada dos cálculos para a bexiga, para posterior acesso cirúrgico, e a segunda visa a retirada desses cálculos. O cirúrgico, então, propriamente dito, visa a secção do órgão acometido, e ele deve ser priorizado em alguns casos, como por exemplo, quando o cálculo ele não foi passível de dissolução pela técnica clínica, e também em casos que o cálculo ele é muito grande e pode predispor a uma obstrução nesse animal. Além disso, também existem alguns cálculos que só são vistos na literatura o uso cirúrgico, pois eles não são passíveis de dissolução, como oxalato de cálcio, a sílica e fosfato de cálcio. Bom, conclui-se então que o entendimento de todos os procedimentos que devem ser realizados em cães e gatos com urolitise, desde o seu diagnóstico até o tratamento, ele é de extrema importância para que esses animais não venham a óbito por consequência dessa afecção. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigado pela atenção.